vidas, mas na vida de muitas pessoas. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quem vai? O Chão, né? O Chão, né? Ele Toca fogo na seara aí, Chão. o homem do pergaminho. Abre o pergaminho. Desata os 7 selos. Vamos lá, queridos. Esse Dani é. 7 selos. Os caras são terríveis. Esse Dani precisa de Jesus, cara. Tá vendo? Você quer que eu discipule ele? Você pode fazer Eu isso? faço isso. Não pode, cara. Eu sou seu chefe, você sabe. Oh, Deus. Queridos, abra sua Bíblia aí comigo. Em Lucas, capítulo 15. Com uma palavra que ardeu no meu coração essa tarde. Eu estava orando a Deus, pedindo um texto. Puxa, Deus me carioca. trouxe. Ele está se tornando, trouxe, cara. Você vê que trouxe nós essa todos palavra. estamos meio A cariocas. gente acaba pegando, né, cara? Esse chiado aí, Muita né? convivência, É né? muita convivência. Chia pra Daqui a cá. pouco a gente tá, ah, Deus, assim, do mesmo jeito. Deus! Começou. Vai pregar, vai. Prega. Perdoa, eles não sabem o que faz. Perdoa, pai. Mas que bagunçoura aqui. É você que sempre fez essas perguntas aí pra Eu ele. tava pregando, não tava animado. Ele tá muito animado. Não mexe com o Shell, não, pelo amor de Eu tava Deus. começando a pregar. Eu tô vendo. Então, queridos, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15. É uma palavra que me chamou muita atenção. Tinha algumas coisas escritas a respeito desse texto e eu queria compartilhar com você. Lucas 15, o verso 8, que diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Repetindo o verso 9. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus vindo contar uma história, ou melhor, uma parábola. E dentro desta parábola tem 3 histórias. O famoso Lucas 15 aqui, muitas pessoas falam que são 3 parábolas, mas na verdade não são 3 parábolas. Talvez na epígrafe aí do seu texto da Bíblia possa dizer que são parábolas, mas na verdade isso não foi inspirado por Deus, foi para o homem que colocou o texto para você entender. É ou não? Estou errado? Tá certo, é isso mesmo. Talvez esteja escrito, mas não é, querido. É uma parábola que contém 3 histórias. Tanto é que quando Jesus começa lá no capítulo 15, ele vem dizer o seguinte: vou contar-lhes uma parábola. E aí ele vem e conta uma história da ovelha perdida, a história da dracma perdida, e vem contar a história do filho pródigo. Tudo isso para Deus mostrar o quanto Ele me ama, o quanto Ele te ama. Eu acho isso tremendo. Nesse momento aqui de Lucas 15, Jesus ele está conversando com alguns publicanos e pecadores. Vale lembrar, querido, que os publicanos são judeus, israelitas, funcionários de Roma, que cobram impostos dos próprios israelitas. Ou seja, não precisa nem ser expert para entender que os israelitas, eles tinham raiva dos publicanos. Porque eles, em nome de César, eles esfolavam o povo. Em nome de César, eles tiravam tudo que a população tinha, o que já não era muita coisa. E então eles tiravam aquilo que eles tinham em nome de César. Os cobradores de impostos, os publicanos, era uma turminha que os religiosos diziam que eram corruptos, pecadores, que em nome de César e não amavam a própria pátria. Vocês não são dignos, isso os publicanos dizendo, vocês não são dignos de entrar no templo, eles diziam sobre os cobradores de impostos. Vocês não são dignos da bênção da lei mosaica, ou seja, da lei de Moisés. Então o povo israelita odiava esse povo. Porém, Jesus ele vem numa contramão. E é por isso que eu acho Jesus fantástico, querido. Ele vem totalmente numa mão contrária.
E ele com os publicanos, ele vai falar com os pecadores. E quando os fariseus, os religiosos, veem a cena, Jesus e os discípulos falando com os publicanos e com os pecadores, dentro do coração deles, eles talvez falariam ou falavam: quem é esse Jesus que se autoafirma enviado de Deus, mas conversa descaradamente com esses fúteis publicanos pecadores? Ou seja, eles não se conformavam com Jesus, que ele estava sempre conversando com pecadores. Jesus, ele, conhecendo a intenção, decide então contar essa parábola, com 3 histórias, e uma das histórias é a da dracma, a qual nós lemos. E a história diz o seguinte: uma mulher, Jesus agora falando com os fariseus essa história: fariseus, vocês não acham que uma mulher que tem 10 moedas e por algum motivo perde uma e restam apenas 9, vocês não acham que ela estaria a fim de buscar a 10ª? Isso é uma pergunta que Jesus tinha feito a eles. Ela tinha 10 e perdeu uma. E Jesus então fala aos fariseus: se fosse vocês, será que fariam isso? Vocês não deixariam as 9 e iriam atrás de uma? Jesus continua a dizer: e digo mais, fariseus, vocês não estariam dispostos a varrer a casa e colocar azeite na lamparina para ver aonde está a moeda? Eu acho isso louco, Jesus cutucando os fariseus. Ele continua a dizer: e digo mais, se vocês acharem essa moeda, vocês estariam dispostos a chamar a vizinhança, os vizinhos, e fazer uma comemoração por ter achado a moeda? Antes dos religiosos responderem, Jesus vem dizer o seguinte: da mesma forma que essa mulher da história teve tanta alegria com suas amigas e vizinhas pelo resgate de uma simples moeda, porque a 10ª foi achada, os anjos de Deus sentem muita alegria quando há um resgate de um simples pecador, quando ele se arrepende. Eu acho isso louco. Eu acredito que os religiosos, depois de ouvirem essa história, querido, eles ficaram perplexos e mais confusos ainda. Porque na cabeça deles, e para uma sociedade daquela época, uma dracma tinha um valor mínimo aí de um dia de trabalho. E se nós fizermos uma conta rápida para os dias de hoje, falando nos valores de hoje aí, de salário mínimo, ia ser entre 25, 30, 35 reais essa média. Se nós fizéssemos uma conta rápida, e 30 reais então não era algo assim muito valioso. E o pior aqui é que está o detalhe do texto que me chamou a atenção. Jesus não disse quanto tempo essa mulher gastou procurando a moeda. Talvez foi mais do que um dia, Dan. Talvez foi até uma semana, eu não sei. Porque cá entre nós, querido, se eu perder uma moeda de 30 reais, eu procurar essa moeda mais de um dia, já não faz sentido procurá-la. É melhor eu gastar a minha energia em trabalhar mais um dia para conquistar esse valor. Mas o texto diz que ela não estava interessada em perder tempo, achando que talvez não valesse a pena essa moeda, essa dracma. E o pior, Jesus não deu mais nenhuma informação do quanto essa moeda poderia valer no valor sentimental para essa mulher. Jesus também não disse a quantidade de azeite, e algo que me chama a atenção, azeite que ela gastou para acender a lamparina. A história diz que o azeite naquela época era muito caro. Era muito caro. A história não relata esses detalhes. Talvez, querido, o que ela gastou para colocar no azeite já era maior do que o valor do que a dracma perdida. Jesus também não disse o quanto tempo ela ficou varrendo a casa. Não disse quanto tempo cuidadosamente ela procurou o dracma. Porque para aquela mulher pouco importava. Ela não estava preocupada quanto tempo, dinheiro ela iria gastar para achar aquela simples moeda. Porque o que mais importava a ela era achar aquela moeda. O texto diz que ela achou, e ao invés dela fazer um balanço e dizer o seguinte: meu, já deu tanto prejuízo,
Já foi tanto preocupante aqui, cansativo. Ao invés dela reclamar do que ela gastou, o que ela fez, o que ela poderia ter feito, o texto diz que ela chamou as vizinhas dela, patrocinou uma festa só para comemorar a tal bendita moeda perdida. Caramba, inteligente. Muito bom mesmo. Ela gastou o tempo dela, em vez de reclamar, querido, com aquilo que ela perdeu, em vez de ver aquilo que ela gastou, ela pegou o tempo dela e comemorou, chamou a vizinhança e falou: olha, venha comemorar comigo. Por quê? Porque eu achei a moeda que estava perdida. Para aquela mulher, para você entender uma coisa, ela não estava vendo o valor financeiro. Entenda uma coisa, tem coisas que o dinheiro compra, tem coisas que o Mastercard compra, o Credit Card compra, mas tem coisas que nenhum dos dois pode comprar, querido. Existem coisas que valem dinheiro, que tem preço, existem coisas que têm valores. Para aquela mulher, nem o Mastercard, nem o Credit Card, nem tudo que ela compraria. Porque para ela o que era interessante não era o valor daquela moeda. Aquela moeda tinha um valor sentimental para ela. Só Deus sabia o que ela teve que passar de um dia de trabalho para conquistar aquela simples moeda. E eu acho isso interessante. Tá bom, pastor, você explicou, e aí, o que tem a ver isso? O que eu posso aplicar isso na minha vida? Quem é quem nessa história? Primeiro, essa mulher, ela representa a missão de Jesus Cristo na terra. Segunda coisa, essa moeda que foi perdida somos nós, seres humanos. E para Deus o valor de 9 moedas, preste atenção nisso, o valor de 9 moedas é o mesmo de uma moeda. Ou seja, o valor de um único ser humano para Deus é como se fosse toda a humanidade, cara. Isso é muito impactante, isso me abençoou demais. Por isso que nós não podemos colocar o capitalismo na cabeça para entender a graça de Deus, querido. Se Jesus fizesse a conta coerentemente, ele nunca sairia do céu para acender a luz da terra e iluminar esse mundo obscurecido por Satanás. Se Jesus fizesse uma conta, ele nunca desceria. Ele nunca desceria para lavar os pés daqueles que estão sujos, para varrer a casa, para achar essa dracma perdida. Se Jesus fizesse uma conta tão coerente, ele nunca sairia do céu para resgatar as moedas perdidas como eu e como você. Mas o que levou Jesus a fazer isso não foi a coerência, entenda bem, não foi o balanço financeiro. O que fez ele vir mesmo ele tendo prejuízo de morte, foi que ele ressuscitaria e um dia ele escreveria o seu nome no livro da vida para que você tivesse vida e vida eterna. Amém. Eu acho isso louco. O preço da logística aqui, da procura daquela mulher, foi maior do que aquilo que ela procurava, querido. O preço da logística de Jesus vir para cá foi muito maior. Porque cá entre nós, querido, pagar uma passagem para eu sair daqui para os Estados Unidos é uma coisa. Agora pagar uma passagem para mandar o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus para vir da terra e pagar um alto preço, cara. Forte, hein? Só Jesus. É só Deus, cara. É só Deus. Por isso que eu não fico conformado quando eu vejo pastores falando: o melhor de Deus está por vir. Não, cara, o melhor de Deus já veio. E ele se chama Jesus Cristo. Ficou bravo agora. Muito bom. O melhor de Deus, ele já veio. Ele pagou um preço muito alto. Ele mandou um filho, um Cordeiro de Deus para vir à terra. E tem que ter um passaporte celestial para fazer isso. Talvez o diabo falou: olha, não tem ninguém para pagar esse preço. E Deus falou assim: eu vou pagar por tudo que for preciso. Eu vou mandar o meu filho por eles. Talvez eles vão pecar, vão errar, vão cair. Muitas das vezes vão se perder no meio do caminho. Mas vai existir um sangue que cura, que sara, que liberta, que transforma, que leva para o céu, que ainda vai poder alcançar a cada um deles. Isso é louco, cara.
O preço que ele pagou foi caro mediante aquilo que nós valemos, querido. E cá entre nós, uma pergunta aqui. Nós valemos o Calvário? Me desculpa, eu vou responder por mim, não. Você vale o Calvário, Tan? Não. Nós não valemos o Calvário, querido. Nós não valemos esse sacrifício, mas foi por amor. Foi por amor que ele fez isso por nós. Um ser humano para Deus vale como toda a humanidade, como diz o texto. Quando o pecador se arrepende, a festa nos céus. Sabe por quê, querido? É como se a humanidade toda tivesse voltado para a casa do Pai. Eu não sei qual foi o preço que te deram, e eu já termino. Eu não sei, tampouco isso me importa, talvez não te valorizaram. Porque o que vale para mim é o preço que ele me deu. O que tem que valer para você é o preço que ele pagou por você. Talvez o diabo levantou as plaquinhas de leilão e disse: quem paga por ele? Quem quer ele? E Jesus disse: eu pago, eu mando meu filho. Eu quero. Talvez o diabo disse: mas para você pagar, você vai ter que vir. Acho isso louco, cara. Mas Jesus disse: eu pago. E aí eu termino esse texto dizendo que Jesus vem dizer o seguinte, o texto da Bíblia que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez, exatamente, talvez eu feche aqui meu pergaminho. Talvez hoje você levantou achando que você não tem valor nenhum, querido. Uau. Mas entenda uma coisa, você pode estar se sentindo uma dracma perdida. Jesus fez toda essa logística do céu até a terra, sofreu, pagou um preço, levou a coroa de espinhos na cabeça, levou uma cruz, apanhou, ficou em carne viva, morreu, mas no final ele disse: tetelestai, está consumado, tetelestai, está consumado. Satanás não pode tirar aquilo que ele reservou para você. Que nessa noite você receba essa palavra, que nessa noite você levante a sua cabeça e entenda. Talvez para o mundo você não tem valor, talvez para a sua empresa você é apenas um número, mas para Deus você tem muito valor. Para Deus você tem um valor muito grande, querido, ao ponto dele deixar as 99 para ir atrás de uma. Talvez você esteja se achando: ah, mas Deus, mas o pastor, querido, não importa o que acham, Deus entregou o seu filho por você. Você é valoroso, você é valorosa. Não deixe que o diabo fale ao contrário da sua vida. Você tem valor para Deus, a tua casa tem valor para Deus, a tua família. É por isso que Deus criou essa comunidade, para te acolher, te amar e para te dar destino. Deus te abençoe. Agora tirou nota 10. Fechou dentro da missão, hein? Pode subir a música aí, DJ. Sobe a música. Falei demais. Hoje é o bispo que comanda, cara. Não. DJ é você. Você é o cara da... Você é o sonoplasta. Seu Bem na hora de subir a música, acabou. Céu a de música. Malboro. Melk Vilar. Melk Vilar. Estávamos ouvindo Melk Vilar. Melk Vilar é bom. Melk Vilar é bom. Caramba, hein? Que bom, cara. Eu tô feliz com o desenvolvimento dele. O menino tá bom, hein? Ele tá ficando... O Tom colocou aí, é o menino do... Já o Tom colocou que pegou a sua unção, o som dobrado do Dani. Ó, o Tony aqui. Tony Manda Montenegro. foguinho aí quem tá sendo abençoado, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Né? Vamos se mexer? Vamos se mexer. Tony Montenegro, Deus te Ó, o abençoe. Dani não está com a camiseta, mas ele está com a Bíblia. Amém. Eu sou refúgio, cara. Quem vai agora? Você, Tan? Vamos. É o Tan. Hoje não tem um café, não? O tanque mandou um foguinho. Hoje não tem café, não tem água. Rapaz, hoje... Hoje nós estamos jejuando. Ficou Nós estamos todo mundo envolvidos. esperando por mim. Só eu que hoje mandei a gente- foguinho. A gente chegou em cima da hora. Hoje foi... Vamos lá, Tan. É com você. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aí falando da palavra de Deus. Eu quero ler para vocês aqui Efésios capítulo de número 6, versículo 14, somente a parte A, que diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Eu quero falar sobre verdade. Muito embora o apóstolo Paulo ele está apresentando aqui no capítulo 6, é um texto muito conhecido, ele está falando sobre a armadura, e quando ele começa a falar sobre os itens
da armadura, o primeiro que ele fala é o cinturão da verdade. E esse cinturão, eu não quero discorrer muito sobre ele, mas vale a pena dizer que ele era um dos itens mais importantes para a armadura se manter firme. O cinturão, ele segurava a adaga, ele segurava a couraça, ele dava ao soldado romano habilidade, ou melhor dizendo, flexibilidade para que ele pudesse se movimentar na guerra e ele se manter protegido. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais sobre essa palavra que o apóstolo Paulo, verdade. Porque parece, meus irmãos, que nos dias de hoje, muitas pessoas estão sendo derrotadas, né? É um parecer meu, particular meu, porque não andam na verdade. Porque quando o apóstolo Paulo relaciona a verdade como um dos itens da armadura de Deus, bispo, ele está falando da importância da verdade. E muitos só podem entender a verdade quando eles andam na verdade. A batalha, uma luta, uma guerra, naquele tempo, um soldado jamais iria para uma guerra sem o seu cinturão. Item indispensável para que todos os componentes da armadura, todos os itens da armadura tivessem ali sustentação. Nessa guerra só é vitorioso, nessa batalha só é vitorioso aquele que anda na verdade. Não tem como. No mundo espiritual, eu lembro-me de 2 rapazes que foram expulsar demônio e os demônios resistiram a eles e ele disse: eu te expulso em nome de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Falou: Jesus nós sabemos quem é, Paulo também, vocês quem são, né? Não dá para você querer viver na verdade do outro, você tem que andar na verdade sua, né? Nós estamos vivendo um tempo em que as redes sociais, né, apresentam aí casamentos perfeitos, relacionamentos maravilhosos, e pessoas que de repente estavam ali 2, 3 dias atrás falando de amor e destilando amor nas redes sociais, estão separados, estão brigados, enfim. Aí eu me pergunto, havia verdade nesse relacionamento ou era uma fake news? Eu quero desafiar pessoas nessa noite a pensar comigo sobre uma vida, né, uma caminhada na verdade. Eu observo aqui, queridos, que hoje nós vivemos dias em que a verdade tem perdido espaço no coração e na alma dos homens. É lamentável que até mesmo dentro da igreja a gente se depara com situações e descobre que pessoas que estiveram conosco, andaram conosco, elas não estavam sendo verdadeiras. Elas não estavam caminhando na verdade, não havia verdade no coração delas. Tudo é relativo, a verdade é uma questão de ponto de vista, um ângulo de visão. Nós estamos vivendo um tempo em que o vazio deixado pela expulsão da verdade tem provocado uma destruição dos relacionamentos e das pessoas e até mesmo da própria vida. Se a verdade não existe, tudo mais se torna uma questão de gosto próprio. E cada um tem o direito de viver a sua verdade particular. Não é assim que tem falado aí hoje? O que importa é a tua verdade. Não importa o que as pessoas vão dizer. É a tua verdade. Mas eu quero falar, querido, eu quero ir um pouco na contramão, porque sobre essa questão do relativismo. Hoje, pastor Michel, bispo, Dani, tudo é relativo. Tudo depende do ponto de vista. Você vai lá, traz uma mensagem e o cara traz uma outra mensagem refutando a sua. Não, meu ponto de vista, ele anula o teu ponto de vista. Mas eu quero falar sobre uma única verdade absoluta: Jesus. Não dá para você ter um ponto de vista diferente de Jesus, porque Jesus é uma verdade absoluta. A relatividade não pode ser usada para descrever quem é Jesus. Eu vou agora fazer igual o Shell, eu vou ler. Eu escrevi bastante coisa aqui. Eu ia falar que ele está no pergaminho também. Eu quero falar sobre aquilo que a verdade ela tem. Ela tem. A verdade por si só se sustenta. A verdade não precisa de muleta.
A verdade não precisa de escora. Quem anda na verdade fica tranquilo. Se você anda na verdade, você não precisa contar várias versões. Uma só é o suficiente. Ela vai permanecer. Cedo ou tarde, as pessoas que um dia ouviram a verdade nos teus lábios, elas se renderão à verdade. Ao contrário disso, a mentira, pastor Michel, ela precisa sempre de uma nova versão. A mentira, tô meio tecnológico hoje, a mentira sempre precisa de atualização. Você conta uma mentira hoje, aí essa mentira, como diz o ditado popular, ela tem perna curta, aí daqui a pouco tu precisa contar uma outra versão inovada dessa mentira para, fortalecer essa mentira que você criou, que você inventou para se safar de uma situação, de um problema, de uma dificuldade. Agora eu vou bater forte, mas também tem gente que mente de graça. Tem gente que não precisa nem se esforçar. Sabe aqueles caras que já começa, você está num assunto, ele começa a contar vantagem. O meu é o melhor, eu só fiz isso, eu fiz aquilo. Eu conheço crente, irmãos, que você vai falar. Eu tenho pessoas que eu não falo mais com elas sobre igreja, porque a dele é sempre a melhor, a visão dele é sempre mais atualizada, os resultados dele são sempre melhores. Se a gente conversar muito, eu vou entender que o evangelho que eu estou vivendo é muito fraco. Não vale a pena viver. Mas vamos voltar sobre a questão da verdade. Uma vez dita, não precisa falar mais nada. Quem fica preocupado em atualização aí, sobre palavras, é quem não anda na verdade. Eita! Rapaz, esse negócio de ficar se justificando, se explicando, é para quem não anda na verdade, irmãos. Quem anda na verdade não precisa. Eu preciso ser direto aqui. Se você anda na verdade, você não precisa estar se justificando toda hora, não. Fica tranquilo. A verdade não precisa que você justifique ela. Ela por si só, ela se sustenta. A verdade, ela tem capacidade de permanecer firme diante de todos os contratempos, diante de todas as calúnia, injúria, difamação que possam levantar. Se uma vez ela foi dita, ela se permanece inabalável. Fique tranquilo, se o que você falou é verdade, ela vai prevalecer. Agora, falando sobre a importância do cinturão lá no soldado romano, esse cinturão é importante para dar ao soldado agilidade na batalha. Para que ele não perca nenhum dos itens, para que ele não perca a adaga, para que ele não perca a espada vai no cinturão. A maioria das armas são ali sustentadas pelo cinturão da verdade. Onde você tem colocado os itens de guerra, onde você tem colocado a sua armadura? O Espírito Santo falava muito comigo quando eu estava vindo para cá. Tem pessoas que estão sendo feridas em batalhas. Tem pessoas que estão sofrendo golpes em batalhas porque a sua armadura não tem sustentação. A sua armadura ela não está fundamentada na verdade. Ela até está lá, mas quando você se movimenta, ela se desmonta, ela cai. Ela não tem sustentação. Na batalha, querido, precisamos ter agilidade. Nesse tempo presente, precisamos ter agilidade. O tempo está diariamente, os dias estão diariamente nos desafiando a nos mover, a nos movimentar, a nos desvencilhar de situações de ataque. É no mundo espiritual, é no mundo físico, são dificuldades que se apresentam para nós todos os dias. E nós temos que estar ágeis, habilidosos, prontos a desvencilhar dessas coisas e permanecer firme. Era isso que o cinturão fazia. O confronto, a batalha estava acontecendo e a armadura estava ali firme porque ela estava sustentada pela verdade. Uma outra coisa, a verdade tem um poder libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há outro meio de libertação se não for pela verdade. E aí, às vezes a gente fica observando a vida cristã, a maneira que algumas pessoas conduzem a vida cristã, vivem a vida cristã, de maneira tão vulnerável, tão rasa, que basta um fato qualquer, um acontecimento qualquer para desmontar a pessoa.
Eu tenho que falar isso agora porque eu estou meio assim, bispo, eu estou meio assim, nervoso com o posicionamento de muitos crentes nessa pandemia. Crente dizendo que está com dificuldade, eu estou fraco na fé. Eu estou morrendo na fé. Segura agora. Se a verdade te libertou, você é livre, cara. Não é uma circunstância, não é um momento, não é uma pandemia, não é um vírus que vai te matar. Se é que você estava vivo, né? Uau, aí sim, hein? É o machado. Não, eu tô tremendo aqui, tô nervoso aqui agora. Pegou forte agora. Se é que você tava vivo, caramba. Vida cristã, fundamentada na mentira, é uma vida vulnerável, fraca. Que quando você estoura o leque de versões, que acaba o pacote de versões, tudo se desmorona. Agora, se você de fato foi liberto, eu estou meio radical hoje, não estou, gente? Tô, fala, Bispo, fala. Você está radical, né? Cara, eu tô sentindo tanto Deus aqui nesse lugar, velho. Ouvindo essa música, ouvindo você pregar, que eu tô... Esse é meu bispo, não é bom demais com a gente. Deixa o negócio fluir. Desce o machado, a pena, o que você quiser. Vai embora, cara. Bispo, Dani, lê um versículo para mim aí. 2 Coríntios 13:8. Vamos ler aí. Vamos reforçar mais um pouquinho essa questão da importância da verdade. É preciso, irmãos, viver uma vida cristã na verdade. É preciso viver relacionamento na verdade. Você sabe o que mais me deixa feliz no momento que nós estamos vivendo aqui, nós 4, nós 5, nós 6, nós 7, nós 8, acho que passa de 10, não passa? Aí não importa a conta. É porque há um sentimento verdadeiro, cara. Eu não consigo olhar, a não ser que os meus amigos aqui tenham um diagnóstico diferente do meu. Eu não consigo olhar para nenhum desses meus amigos e suas respectivas famílias e identificar neles falsidade, engano. Eu estou convicto que nós vamos dar certo porque a gente está sendo, cara, muito verdadeiro um com o outro. Já deu, né? Já deu. Já demos certo. Já deu. Lê aí, Dani, lê aí. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Lutar contra a verdade, filho, é derrota garantida. Desiste. Você nada pode. E aí, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente, se você é livre de fato, nada, nem ninguém pode te aprisionar, pode te enclausurar, pode te impedir de avançar. Se você anda na verdade, nada nem ninguém pode contra a verdade, senão pela própria verdade. Sabe uma coisa linda que a verdade faz? A verdade faz muitas coisas, ela produz muita. A verdade é muito produtiva. E sabe uma das coisas mais extraordinárias que eu descobri que a verdade faz, pastor Michel? Ela nos dá direcionamento. Quem anda na verdade não se perde, pastores, bispo. Quem anda na verdade não se confunde. Quem anda na verdade não perde o caminho. Quem anda na verdade não sai da rota. Eu quero ler. João 8:44. Para a gente fechar. Eu quero ler isso. Você tem um? Não, porque não vai perder você, né? João 8:44. Só para fechar aqui. Puxa característica. É forte, tá? É forte. Olha essa palavra de Jesus. Olha essa palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazei-vos os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nesse texto é dada ao diabo a paternidade da mentira. Vida cristã mentirosa.
vida profissional mentirosa, vida familiar mentirosa, tem como paternidade o próprio diabo. Isso é muito sério, irmão. Nós estamos falando de algo muito sério aqui. O Dani falou uma palavra e nós estávamos aqui brincando em off. Eu posso falar? Ele falou assim pro bispo assim, nós não vem aqui para brincar não, cara. Com nós a coisa é séria. Aí eu disse assim, esse lugar é santo. É pesado o que eu estou falando aqui, bispo, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção no meu espírito de que o Espírito Santo está pegando no coração de muita gente, está apertando assim na mão, assim, ó. Está apertando na mão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim que o Pai, Ele nos corrige porque Ele nos ama. E Ele não quer que você ande, que você se comporte como alguém que não tenha Ele exclusivamente como teu Pai, como aquele que te direciona, como aquele que te conduz. Para a gente fechar, para nós concluirmos, João 14,6. Aí eu termino aqui agora com essa palavra para dar um pouquinho mais de alívio para a tua vida, que a verdade ela nos dá direcionamento. João 14, versículo de número 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Olha, eu vou ler de novo essa parte A. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A verdade nos direciona, a verdade nos aponta para o Pai, a verdade nos aponta para a eternidade, a verdade nos aponta para aquilo que está no coração do Pai, aquilo que está no coração de Deus. Deve fazer o teu coração palpitar, deve fazer o teu coração sofrer pequenas arritmias. Não vou dizer uma grande arritmia porque você pode morrer, mas uma pequena arritmia todos os dias, quando a verdade soa aos teus ouvidos, quando a verdade da cruz, quando a verdade do Evangelho, ela soa em teus ouvidos, você deve sentir no teu coração um desejo pela eternidade, o desejo pelo espiritual, e aí não preciso mais que alguém diga que eu, em primeiro lugar, tenho que buscar o reino de Deus, a sua justiça, porque eu estou ciente que todas as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. A verdade nos direciona. Deus te abençoe. Sobe a música, Dani! Essa música é... Céu, pega água pra nós. Tá espiritual demais, Vocês gostam de mim? Eu amo vocês. Eu falei de verdade, né, Céu? Você viu? Os caras são verdadeiros, né? Gasta uma saliva já, né? Tem mais ainda. Ó, o Dani tá aqui aquecido. E você, Dani? Manda ver. Vamos lá. Abaixei igual a voadora agora, né? Vamos lá. Eu tô com uma palavra aqui no meu coração. Ela nasceu, na verdade, nessa manhã, né? E é bem pertinente para o que eu vou falar, porque nós somos uma geração, e eu me apego muito a uma palavra que o bispo ele libera sobre nós, né? O que nós vamos fazer com aquilo que a gente carrega. E o que a gente carrega, ele tem o poder de influenciar nas nossas decisões da nossa vida diária, né? Hoje eu resolvi arrumar meus meninos, né? A minha frota. Meus meninos. A minha frota, né? E eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas e orar por elas. E eu disse aqui pro bispo, eu fui arrumar o carro e acabei fazendo missão, né? E em uma conversa informal, eu pude descobrir coisas que a gente resolve carregar na vida por tanto tempo, e isso traz alguns prejuízos para a nossa alma, para o nosso coração, que impede o crescimento de Deus para a nossa vida, né? Eu estava assistindo uma reportagem esses dias sobre o peso que uma mochila
ela pode gerar na sua espinha, na sua parte do crescimento, porque ela tem o poder de comprimir todas as vértebras e ela ficar osso com osso, e aquilo deixa você menor pelo peso que você carrega. Dependendo daquilo que a gente carrega na vida, impede o nosso crescimento em Deus, ou até mesmo de fluir, de mergulhar nos rios de Deus, porque o peso que eu carrego me impede de ver o dia bom, me impede de viver as promessas de Deus na minha vida. E dependendo daquilo que eu estou carregando na minha vida, um pingo, ele pode se tornar uma tempestade. Uma coisa que pode ser de resolução simples, pode se tornar um turbilhão e não sairmos mais deste ambiente. Hoje eu orei por pessoas que carregam mágoa na alma, e eu ministrando sobre a vida deles, eu disse: você precisa encontrar a chave dessa bola de ferro que você está trazendo para a sua vida e encontrar alívio em Deus. O próprio Jesus, ele disse em suas palavras: vinde a mim, vocês que estão cansados. O que é o cansaço? É o peso que eu carrego na vida. Ele vai dizer: lançai sobre mim todo o seu jugo, porque o meu fardo é leve. É um Deus que pega a mochila que impede o meu crescimento em Deus e fala: cara, carrega o meu fardo que ele é leve para você. O meu fardo, ele vai ser leve. Um Deus que nos prepara para o dia mau. E aí, bispo, por que muita gente desiste, cara, no dia mau? Por que muita gente não encontra forças em Deus, pastor Michel, de continuar, de romper com o dia mau? É muito intrínseco, é aquilo que ele carrega dentro dele. Isso é que vai definir a minha continuidade ou não. Você quer ver um exemplo aqui? Nós estamos falando aqui de um homem de Deus. Livro de Atos, capítulo 7, o verso 54. Você vai ver a história de um homem chamado Estevão, um cara que foi chamado pelo Senhor, um cara que foi ordenado por Deus, comissionado por Jesus Cristo, porque o Estevão era um dos caras que estavam citados lá no Lucas 10, quando Jesus dá ordem aos 70, que eles vão sair sobre missões. O Estevão é um desses caras, está ali no meio. E Jesus vai dizer, vai alimentar a alma deles, vai dizer que a andorinha e as ovelhas não têm um lugar fixo onde estarem, quanto mais o Filho do Homem. E ele vai ministrando o coração, vai nutrindo o coração deles, preparando eles para as dificuldades que eles iam encontrar no caminho. Será que tem alguém aí em dificuldade hoje? É processo de Deus para a sua vida, é processo de crescimento do Senhor para a sua vida. E a gente precisa entender isso, não é? Eu sou uma pessoa, cara, que se eu não estou bem, eu mostro na minha face que eu não estou bem. Isso não é legal, porque isso não faz parte daquilo que Deus ele tem nutrido em nós. Deixa eu dizer uma coisa: não mude o teu rosto em detrimento das circunstâncias que você viva. Não deixe que o dia mau abale a sua vida de tal forma que quem está de fora consegue perceber. Porque a gente se torna uma presa fácil do inimigo. E o inimigo sabe aonde nos atingir. A Bíblia vai dizer, cara, que agora o Estevão está sobre o sinédrio, sendo julgado. Porque o que Estevão carregava era poderoso. Deixa eu dar uma notícia aqui para você. Às vezes o que você carrega vai gerar muita pedrada, cara. Eita. O que você vai fazer com o que você carrega? Cara, essa palavra, ela abre leque para todas as coisas. Qual será a sua decisão na hora que você for afrontado? Porque carregar a sabedoria de Deus é uma responsabilidade muito grande, pastor Michel. O diabo sabe o que você carrega, cara. E onde é que ele vai te tentar? Não é? E aí a gente fala: Deus não está comigo, Ele não está comigo. Aí o salmista Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe o que ele está dizendo? O que eu carrego em Deus não vai me impedir de passar pelo vale da sombra da morte. Mas qual é o meu papel daquilo que eu carrego em Deus? Não temer. Mas eu não temerei mal algum, porque a certeza da presença do Pai. A certeza de que ele estava com o Davi.
A Bíblia vai dizer, cara, que a hora que eles estão julgando aqui o Estevão, olha que poderoso isso. Enquanto eles estavam dizendo que a sabedoria dele era tão poderosa que os caras não tinham argumento com ele. Aí o que eles faziam? O que o diabo faz quando não tem argumento com você? Paga pessoas para falarem mal de você, para mentir ao teu respeito. Aí eles começaram a pagar para que blasfemassem contra Estevão. Verdade. Só que quando a Bíblia vai dizer, cara, que estavam todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Pode falar o que quiser aí, eu sei o que eu carrego. Pode falar o que quiser. Eu sei o que eu estou carregando em Deus. Não deixe que o teu rosto mude. Não deixe que o teu rosto mude. Um discípulo de tamanha envergadura, até para tomar pedrada ele tinha estilo. Boa, Dani. Cara, ele estava diante do sinédrio. Estava lá, ele sabia, irmão, ele sabia a quem ele pertencia. Ele sabia que aquelas pedradas eram insignificantes perto daquilo que ele tinha construído dentro de si com Deus. O que é mais valoroso é o que a gente carrega dentro de nós e não aquilo que possuímos no exterior. Porque aquilo que eu tenho no meu exterior, o anel teológico, a gravata ou o terno que eu uso, não dá autenticidade em nada. O que me dá autenticidade é aquilo que está dentro de mim. É aquilo que eu carrego. Cara, Deus não vai te tratar como um menino mimado. Deus não vai te tratar. Deus poderia ter livrado o Estevão? Poderia. Deus poderia ter livrado ele das pedradas, das acusações falsas? Poderia, mas ele queria desenvolver o Estevão. Estevão estava escrevendo uma história. E Deus te chamou, meu irmão, para escrever história. Você não pode aconselhar ninguém que está em dificuldade se você não enfrentou uma dificuldade ou você passou por ela e venceu ela. Todos os dias nós teremos acusadores. Todos os dias, pastor Michel, vai ter alguém com o dedo apontado para você, cara. E se isso não acontecer, a gente está no caminho errado. Se todo mundo gostar de você, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Sabe? O Paulo vai dizer, eu me alegro nas tribulações, porque ele sabia, cara, toda vez que vem uma pancada em mim, eu sei que eu estou no caminho certo. O problema é quando a gente agrada geral, irmão. Se você agradar geral, velho, não vai dar certo na vida. É por isso que Deus, ele tem a sua dinâmica de desenvolver os seus filhos. Proteja o teu filho o tempo inteiro e você vai ver quem ele vai ser amanhã. Um frustrado. Um Zé Mané. Que tudo corre pra mãe. Vai pra minha mãe. Não é? Eu tô tentando passar a mãe aqui. Vai ser um frustrado. Solta esse menino. Deixa, sabe? Esses dias Melissa tá na fase de desenvolver. Melissa tá pegando um ônibus. Não tem mais a carona do pai. Desenvolvimento. A gente não pode criar os nossos filhos dentro de uma redoma. Deus não vai te criar dentro de uma redoma, cara. Você tem que vencer o mundo, porque ele venceu. Deus é um Deus que vai nos expor ao pecado todo dia, mas ele confia naquilo que ele depositou em você. Uau. Se tem um Deus que tem confiança em você, esse é o nosso Deus. Um Deus que ele sabe que a cruz do Calvário valeu a pena. O pastor Michel disse aqui, eu não tenho o valor do Calvário, né? A gente não vale o Calvário. Essa é a consciência eterna que nós temos. Mas quando ele olha para nós, ele olha para nós como filhos que estão sendo desenvolvidos pelo Senhor. Sabe?
Filhos que estão tomando pedrada e está dizendo assim: eis que vejo os céus abertos. E aquele que está sentado à destra de Deus, ele está olhando para mim, a gente tomando porrada, a gente morrendo, quase acabando o ar, mas ainda no último suspiro a gente diz: pode até cortar a árvore, mas ao cheiro das águas. Uau, vai cantar diante do trono. Ela volta. Ela volta. Por quê? Porque nós sabemos aquilo que nós carregamos. Nós sabemos aquilo que carregamos. Aleluia! Nós sabemos a presença daquele que carregamos. Nós podemos até experimentar o poder de Deus, mas nós não podemos nos acostumar com o poder. Porque o que convence a nossa vida de caminhar com Ele é a presença. Muito bom. A presença dele nos mantém. Eu disse aqui no domingo passado, a melhor coisa para o Adão não eram as riquezas do jardim, mas era a viração do dia. Era o momento de passear com o pai. Irmão, nem que seja para ser expulso da cidade apedrejado, vai com o pai. Vai com o pai. Nem que seja para entrar num barquinho e pegar a maior tempestade da tua vida, vai com o pai. Com Deus. Saiba que você está com ele. Forte. Mude o teu rosto. Ei, levanta a cabeça. Você tem um Deus. Amém. Aleluia. Deixa eu profetizar aqui sobre... Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, cara. Amém. Estamos. Você que viveu um grande problema hoje e não sabe nem como vai resolver amanhã, eu tenho uma notícia tão boa para te dar. Jesus estava o tempo todo com você, cara. Amém. Ele nos trouxe aqui nessa noite para dizer para você que você anda com a verdade. E a verdade tem te libertado todos os dias. Ele nos trouxe aqui nessa noite para dizer para você: acredita, pedrada faz parte do processo. Pedrada nós teremos o tempo todo em nossa vida. E não pense você que o poder de Deus vai se manifestar para matar todos os seus inimigos. Não. Teus inimigos fazem parte do teu desenvolvimento. Boa. Boa. Fazem parte do teu desenvolvimento. E eu vou parar por aqui porque eu Sem quero eles ver a o gente não bispo. cresce, né? Não. Sem eles não Sem os inimigos não tem crescimento. Não deixe que o teu inimigo gere peso sobre você. Você precisa se livrar dessa mochila que está impedindo o teu crescimento em Deus. Sabe por quê? Porque você vai caminhar e vai achar que o caminho está curto, porque quando a gente anda sem bagagem, você anda quilômetros, não é? E aí você fala: cara, cheguei tão rápido. Não, você caminhou a mesma quantidade de todo mundo, só que você foi mais leve. Deus quer te levar em lugares altos, cara. Não impeça o crescimento de Deus com o acúmulo de mágoas, acúmulos de tristeza sofrida. Ninguém passa pelo dia sem que esse dia não gere alguma coisa em você. Mas sabe onde a gente descarrega isso? No Pai. E aí o Pai pega o nosso fardo e diz assim: pega o meu filho. O meu é leve. Deus te abençoe. Eu estou tranquilo. Hoje eu tô batista. Os caras também. Vou mandar um abraço aqui, posso? Pode, manda Mandar um aí. abraço aqui pro Isaías Corrêa, lá da casa do André Luiz, tá assistindo aí, ó. Povo em peso, pastor Luiz Cláudio de Oliveira, que saudade do senhor. Ó, parabéns, vai ser papai. Isso. Deus te abençoe, povoa a terra mesmo. Orei muito por você, viu? Eu te amo. Posso só liberar uma palavra aqui Pode. que eu esqueci? Eu vou liberar aí você bota a hashtag aí. O teu rosto, ele precisa não se encaixar com a realidade, mas ele tem que se encaixar com a eternidade. Uau, nossa. Fala de novo, velho. Uma palavra. Fala O de teu novo. rosto não pode se encaixar com a realidade. O teu rosto precisa se encaixar com a eternidade. Muito bom, hein? Eu te amo, cara. Esses Ô, Dani. meninos aqui. A realidade mente a nosso respeito. A realidade mente, Ela é mas a muito eternidade não, cara. A eternidade não, velho. Na eternidade eu tenho identidade. Fechei minha Bíblia. Eu não quero falar, porque se eu falar a gente vai embora daqui a pouco. Fala aí, cara. Eu já falei que eu te amo hoje, cara. Não, pode falar. Eu te amo. Fale-me mais sobre isso. Galera, muito bom estar aqui com vocês hoje. O Shell falou de valor, o Tam falou de verdade, o Dani falou de dificuldades. Deus colocou uma palavra ontem no meu coração, né?
sobre dias ruins. E eu até escrevi algo aqui, que Deus falou muito poderosamente comigo, que dias ruins não mudam a realidade da vontade divina em nossa vida. E aí foi bacana tudo que foi colocado aqui, porque quando eu falo dessa realidade divina, eu estou falando dessa eternidade que os meninos falaram aqui. Porque todos nós temos dias difíceis. Talvez você teve um dia difícil hoje. Todos nós temos dificuldade em nossa vida. E Deus quer, nesse momento, nos encorajar. Eu aprendi uma coisa: quando eu não compreendo o que eu estou vivendo, quando eu não entendo o que eu estou vivendo, é nesse exato momento que eu preciso confiar na graça de Deus, na soberania dele e na vontade. Quando eu não estou compreendendo, eu me lanço nos braços, eu me entrego, porque de fato nós somos limitados. Nós temos um Deus que nos surpreende em todos os aspectos, e às vezes nós somos surpreendidos por dias maus. E os dias maus, ele vem. De fato, como foi falado aqui, nós precisamos entender que os nossos inimigos nos mantêm em movimento e nos mantêm em crescimento. As adversidades são da mesma maneira. E aí, todos nós temos uma realidade em Deus. Eu tenho uma realidade em Deus. O Dani tem uma realidade em Deus. O Tan tem uma realidade em Deus. O Shell tem uma realidade em Deus. Pedro, ele tinha uma realidade em Deus, mas até Pedro alcançar a realidade divina, muita coisa aconteceu. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo, deixa eu falar aqui, que eu até marquei aqui, acho que é o capítulo 3, a gente vê o Pedro, é o capítulo 2, a gente vê o Pedro no versículo 14, dessa maneira: porém Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. A gente vê um Pedro que agora Jesus já não está fisicamente perto dele. Eu acho bacana isso que o Dani falou a respeito do filho. Porque a maneira com que eu trato meu filho hoje é justamente para ele aprender a lidar com os dias das dificuldades que eu não vou estar tão perto. Esse momento é de suma importância. Então, a gente vê um Pedro agora, primeiro, que se coloca de pé. Isso fala sobre posicionamento. É um Pedro que se posiciona. Sabe o que é mais interessante nesse momento? Pedro se coloca de pé com os 11. A gente vê Pedro várias vezes querendo excluir os 11. Né? Quando Jesus vai lavar os pés do cara, não, o meu não lava, porque eu sou diferenciado. Ele está o tempo todo disputando espaço. Mas chegou a realidade de Deus para a vida dele. Quando essa realidade vem, você entende quem você é e você percebe qual é o seu espaço. Quando a realidade de Deus vem, você não disputa mais por espaço, você não disputa mais por atenção, você não disputa mais pelas coisas, porque você sabe que a verdade de Deus, que é sustentada pela palavra de Deus. Tiago vai dizer uma coisa muito poderosa, que nele não há sombra de mudança, nele não há variação. Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer que todas as coisas são sustentadas por sua palavra, a verdade. A verdade sustenta tudo. Essa é a realidade de Deus. Mateus capítulo 25, se eu não estou enganado, Jesus vai dizer: os céus e a terra passam, mas as minhas palavras, elas vão permanecer eterna. É como se Jesus estivesse dizendo, tá? No meu entendimento, não vou falar que necessariamente ele estava dizendo, o que trouxe à existência o céu e a terra foi a palavra. Jesus está dizendo, olha, o que a palavra construiu pode até passar, pode até chegar ao fim. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está falando do futuro do juízo, que com a mesma palavra que ele criou, ele vai destruir, mas aquela palavra permanece. Ele está dizendo, se eu lançar aquela palavra de novo sobre céus e terra destruídos, eles vão voltar a ser céus e terra, porque a palavra não tem tempo de validade. Agora, dias difíceis estão aí, dias complicados, complexos, cansativos estão para todos nós. E por que eu falo do Pedro?
O Pedro ele teve um dia muito difícil na vida dele um dia. Jesus sai da ceia, leva eles para o Getsemane, fala para o Pedro, ora comigo. E o Pedro dorme. E eu vou até tentar olhar de outro ponto de vista, porque a gente sempre fala que eles dormem, porque os caras são negligentes, mas consegue perceber a segurança que Jesus promove para nós? Eu acho que eu também dormiria. Jesus está falando de calvário, Jesus está falando de morte, Jesus está falando de traição, mas Jesus ele passa uma segurança tão profunda para nós, quando a gente sente que Jesus está presente, cara. O que a gente sabe fazer, a única coisa que a gente sabe fazer é descansar. A noite está turbulenta, eu não julgo os caras, imagina, mano. Eles estão com o Cristo, velho. E o Cristo fala, vamos orar. E aí Jesus se distancia um pouco. E eles vão dormir. Eles não têm essas preocupações que Jesus está tendo. Jesus está falando, o traidor está vindo. Mas eu fico imaginando hoje num outro ponto de vista. Pô, cara, eu tô com o rei dos reis, cara. Eu vou me preocupar com os traidores que estão se aproximando? Ele está dizendo, olha, a morte se aproxima. O espírito está pronto, a carne é fraca. É claro, havia cansaço neles, de fato. Mas eles, depois de 3 anos e meio, imagina, viram Jesus acalmar tempestades, viram Jesus repreender demônios, viram Jesus curar enfermos, viram Jesus multiplicar pães, depois de 3 anos e meio, cara. Olha nós aqui, quanta segurança a gente não tem um no outro, depois de tanto tempo de caminhada, quanta confiança. Agora imagina, sabe por que eu estou trazendo esse olhar? Porque quando o dia está mal, você tem que ter essa mentalidade a respeito de Jesus. Você está perto daquele que acalma as tempestades. Você está perto daquele que abre o mar, que abre o céu, que repreende os exércitos malignos. E é talvez por isso Pedro dormiu. Agora, eles acordaram porque Judas chegou, traiu Jesus, e Jesus está disposto a se entregar. Só que Pedro não entendeu isso. Pegou a espada, cortou a orelha do Malco. O Malco era um servo do sumo sacerdote. Vocês já ouviram isso e conhecem isso. Ele estava cotado para ser sacerdote. Não iria ser mais porque a orelha foi decepada e o sacerdote não poderia ter o corpo mutilado. Mas a realidade de Jesus entrou na vida do Malco. A espada do Pedro foi negligente, mas Jesus entra com a realidade e coloca no lugar a orelha do Malco, como quem diz, não, o seu ministério está garantido. Agora, a espada do Malco também não foi, ou melhor, a espada do Pedro não foi suficiente para parar Judas, para parar aqueles soldados. Existia uma verdade por trás de Jesus. Ele seria crucificado. E deixa eu te falar uma coisa. Se Deus determinou que você vai ter um dia ruim na tua vida, você pode orar, você pode clamar, você pode fazer campanha, você pode fazer até propósitos. Mas se Deus estabeleceu essa verdade para você, você vai ter que ir para o Calvário. Você vai ter que ser crucificado. Não adianta quantas espadas se levantarem ao teu favor. A verdade de Deus, ela é sustentada pela soberania de Deus. É sustentada pela palavra de Deus. Agora, Pedro está tendo um dia difícil, porque ele está fazendo tudo errado. Jesus é preso, ele entra no pátio da casa do sumo sacerdote, e aí é terrível esse momento, porque Jesus falou para ele, tu vai me negar. Olha o poder da verdade. Não adianta. Jesus nem queria que ele negasse, mas a partir do momento que Jesus falou que iria acontecer, aquilo se tornou uma realidade. Quando Jesus fala, tem um cunho profético. Ele está apenas avisando Pedro. Mas a partir do momento que ele falou, já era. Aquilo iria se tornar realidade. E ele disse para Pedro, tu vai me negar. E Pedro disse, eu não vou. Mesmo Pedro tendo ouvido a palavra, mesmo Pedro tendo escutado aquela coisa toda, ele negou Jesus 3 vezes. Agora, foi falado muito aqui sobre o amor de Jesus. Pastor Michel usado de forma muito excelente, falando do valor das coisas. E existe uma verdade a respeito do nosso valor. A gente não tem muita coisa a agregar em Deus ao reino, mas de fato, Jesus sente um amor muito louco pela gente.
Não consigo dizer o que ele viu em mim. Não sei se meus amigos aqui também conseguem falar sobre isso. O que Jesus viu em nós para nos amar tanto, para derramar tanta coisa em nós, não é? E todo dia Deus derrama algo sobrenatural e extraordinário, não é assim? É bacana que o Dani está falando de Estevão, né? E Paulo vai dizer que a gente está crescendo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Estevão chegou num nível tão grandioso de glória que quando os caras espremeram ele, literalmente o que saiu foi a glória de Deus, porque olhavam para o rosto dele e ele parecia, e ele tinha um aspecto de anjo. Eu tenho meditado muito a respeito do que Deus tem falado conosco nesse tempo. Essa coisa de acolher gente, de amar gente, essa coisa de dar destino às pessoas, talvez a gente estava louco quando decidiu isso, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Quando você entra nesse ambiente, de você pegar árvores mortas, de você pegar... Todos nós aqui somos adubadores através do Espírito Santo. Somos aqueles homens que olham para as árvores que estão morrendo, seca, e Deus coloca em nós aquilo que te nutre, aquilo que te abençoa. Eu quero te encorajar hoje, porque Pedro teve o último dia da vida dele presencial com Jesus, foi uma tragédia. Ele não orou quando deveria orar. Ele desembanhou a espada para defender Jesus e Jesus repreendeu ele. Ele negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus ressuscita, Jesus fala para Maria, fala para Pedro, que eu voltei. E isso é demais, cara. Porque o fato de Pedro não ter orado por Jesus, o fato de Pedro ter desobedecido Jesus, o fato de Pedro ter negado Jesus, não impediu a realidade de Deus em Cristo. Ele iria ressuscitar. Não importava quantas orações fossem feitas. Não importava o que fizessem com ele no Calvário. Já estava determinado. Ele iria ressuscitar. Eu quero falar isso para você de forma profética, porque você tem uma promessa de Deus na tua vida. Eu não sei o que Deus prometeu para você. Eu sei o que Ele prometeu para mim. Talvez os pastores aqui também tenham consciência do que Deus prometeu a eles. E eu quero dizer uma coisa. Não importa quantos inimigos se levantem, não importa se você vai para o Calvário, não importa o que acontecer na tua vida, a verdade de Deus não muda. Os seus dias ruins não mudam a verdade da promessa de Deus na tua vida. Pedro teve um dia terrível. Jesus ressuscitou, falou para Maria, avisa ele, eu estou vivo. Chega um dia, eles estão tudo dentro de casa. Jesus atravessa a porta, mostra as feridas nas mãos e diz, eu estou vivo. Naquele dia não teve conversa nenhuma, só tiveram olhares. Eles até duvidaram. Jesus falou, traz alguma coisa para eu comer, porque vocês sempre estão achando que eu sou um fantasma. Por fim, Jesus prepara um último dia para falar com Pedro. E Jesus nunca vem de mãos vazias quando Ele vem tratar das nossas dores e feridas. Jesus traz pão, Jesus traz peixe, Jesus prepara a fogueira. Jesus pede peixe, porque quando Jesus te pede alguma coisa, Ele quer muito mais atrair a sua atenção do que literalmente alguma coisa de você. Porque quando Ele te pede algo, Ele já tem, já está pronto, já está preparado. Quando Ele fala para mim, para esses pastores aqui, vai, Ele já enviou o anjo dele na frente e já preparou tudo. E a gente tem aquela sensação de que nós estamos fazendo alguma coisa. Um dia eu peguei o Du para jogar bola e levei ele numa quadra. Ele tinha 6 anos. Imagina, lento para arrebentar. Chegaram 2 guris, adolescentes, 14, 15 anos na quadra. Eu e o Du jogando, eles pediram para jogar. Teve um momento que eu chamei os caras de campo. Falei o seguinte, tô batendo uma bolinha com meu filho. Será que vocês podem dar uma força para mim? A gente vai tirar um contra. Eu e ele tem 6 anos, vocês estão vendo aí. Eu tô velho. Contra vocês 2. Será que vocês podem dar uma moral para nós? Os moleques entraram na jogada. Começamos a correr, eu e o Du. O Du daqui a pouco começou a fazer gol com 6 anos. E começou a vibrar. Ele não sabia o que o pai dele já havia preparado por trás dos bastidores. Sabe quem é esse? É Deus. Quando você entra no ambiente divino, antes de você entrar, Deus já preparou tudo. Deus já colocou tudo no lugar. Os meninos corriam, os meninos vibravam a gente, os meninos deixavam a gente para trás, os meninos faziam gol, mas eles também sabiam qual seria o final da história.
Já estava tudo combinado. O Du fez alguns gols, o Du estava levando a sério, eu já estava cansado, meio metro de língua para fora, terminava em 10 gols e eu não aguentava mais. Mas os meninos, mesmo assim, estavam dando motivação para o Du. Vamos lá, meninão. E de repente nós ganhamos a partida. Por quê? O pai se antecipou. O pai foi à frente, preparou tudo, programou tudo. Isso não significa que ele não cansou. Isso não significa que ele não viu a dor do time adversário fazendo gol. Isso não significa que existiram momentos que ele quis desistir, mas eu disse para ele, não, vamos, já está quase terminando. Ei, Deus é o seu Pai. Não importa os dias difíceis. Jesus chega na praia tendo pão, lenha para fazer fogo e peixe. Chamou Pedro. Atraiu Pedro pelo serviço, porque é assim que ele nos atrai. Mas ele não queria o serviço do Pedro, ele queria tempo com Pedro. A gente tende a pensar nisso, né? A gente quer sempre trazer as nossas obras para o Senhor. Imagina Pedro, 300 e poucos peixes na rede, chegou na praia achando que iria tirar um sorriso do mestre. Quando ele olhou para a fogueira, ele falou, por que esse cara me pediu isso? Ele já tem peixe assando aqui, ele já tem pão nesse negócio. Para que ele mandou lançar a rede de novo? Trabalhei. Não, é porque é nesse momento que ele nos faz compreender. Eu não preciso do teu serviço, eu não preciso do teu trabalho, Pedro. Preciso do teu coração. Tu me ama, cara. Que isso, cara? Meu Deus. Tu me ama. Não quero os peixes que você trouxe. Quero saber se tu me ama, Pedro. Se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Antes de Deus querer algo de você de forma efetiva, Ele vai querer que você compreenda que o que te une a Ele é o amor, não é o trabalho, não é o serviço. Naquele dia, Jesus estava dizendo para o Pedro, não importa quantos dias difíceis você teve, não importa quantas vezes você errou, eu tenho uma realidade para você. Quero dizer isso para você nessa noite. Não importa o que você está vivendo, cara. Deus tem uma realidade para você. Meu coração arde enquanto eu falo isso. Porque eu também já tive dias ruins na minha vida. Dias de desistência, dia de desespero. E hoje eu vejo parte da realidade de Deus se concretizando na minha vida. E eu quero te encorajar, quero te incentivar. Todos nós aqui já tivemos esses dias ruins. E hoje a gente olha o nosso coração alegre dessa maneira, nós estamos como aqueles que sonham. Estamos com o coração regozijando. Estamos felizes por aquilo que Deus está fazendo. Não permita que o seu dia difícil roube o valor de Deus em tua vida. Não permita que o dia difícil extraia de você as verdades que Deus inseriu em você. Não permita que dias difíceis mude o semblante que Deus colocou em você. E essa coisa de semblante colocada por Deus é muito poderosa. Muito poderosa. Estevão, ele tem uma visão, cara, quando está sendo apedrejado. Paulo vai dizer que nós refletimos a glória dele. Como espelho ainda embaçado, porque Paulo está falando da nossa natureza, mano. Eu acho demais esse momento em que nós estamos passando por apedrejamentos e dificuldades e Deus não nos tira desse lugar. Mas Ele olha para nós. E Ele é como Ele olha para mim. Olha para mim. Olha para mim, cara. Não olha para as pedras. Olha para mim. E é nesse momento que você reflete a glória dele. Eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados na fornalha de fogo ardente. Que medo, cara. Mas sabe para que aquela fornalha serviu? Primeiro, para matar os homens que amarraram eles, porque eles morreram. Segundo, para queimar as cordas que prendiam ele. Terceiro, para fazer o incrédulo do Nabucodonosor abrir a boca da glória a Deus. As fornalhas de fogo na tua vida são para te fazer livre. São para queimar as mordaças. São para queimar as cordas. Fica tranquilo, porque aquele que é ouro entra no fogo, não é tocado. Se você é palha, você tá na vala, velho. Cara, eu te amo. Eu falei que te amo. Agora, se você é ouro, você vai pra fornalha, irmão. E as cordas vão ser queimadas. E os seus inimigos vão morrer.
E os ímpios vão olhar para você e vão glorificar o nome do Senhor. E se os inimigos não morrerem, eles podem se converter, porque quando o Estevão morreu, as vestes dele caiu nos pés de Paulo, dizendo pro Paulo: agora quem continua é tu. É tu, cara, vai lá. Justamente porque todo o nosso sofrimento vai sempre se estender à libertação ou à conversão de alguém. Nenhum sofrimento é vão na presença do Senhor. Põe aquela música que eu gosto. Nossa, que mansidão, né? Rapaz, você tá tendo aula com quem hoje? Ele tá manso, ele. Hoje, cara, hoje eu já sei. As energias já foi Não, sabe o que é? É que ele esqueceu o machado aqui, eu peguei um dia atrás, ele não devolvi mais pra ele, é por isso, né? Vamos dar uma... É por isso. Sabe o que eu penso? Ele tá emotivo. Eu tô emotivo hoje, essa é a verdade. Você quer chorar? Eu tô muito emotivo de estar aqui. Chorando pra chorar junto contigo, cara. É sério mesmo, eu tô muito emotivo desde o momento que eu cheguei aqui. Porque esse momento de abençoar pessoas, cara, olha, já passou das 10 horas e a gente não tá nem preocupado com a hora, eu nem tô. Esse negócio de abençoar pessoas tem inundado o nosso coração. Isso aqui, que você tá vendo aqui, não são personagens que a gente inventou para te atrair. A gente não quer o seu ouro, a gente não quer a sua prata, a gente não quer seu dinheiro. Sabe o que a gente quer, cara? É dar destino para tua vida. É que você sente na frente do seu smartphone, da tua televisão, que você receba essa palavra e junto com essa palavra você receba refrigério. Percebe? A gente tem a nossa teologia, mas a gente não está preocupado aqui em jogar essa teologia para que os teólogos, sabe, fiquem impressionados. Sabe o que o mundo precisa? O mundo precisa de gente que quer estender a mão para as pessoas. O texto que o Shell leu, uma coisa Deus falou comigo há muito tempo atrás, quando eu ainda estava nessa transição. Jesus, ele fala assim: porque o Filho do Homem veio para buscar aquilo que se havia perdido. Lucas capítulo 10, se eu não estou enganado, Jesus, não é o 10, é o 19. Jesus vai entrar na casa do Zaqueu e ele vai justamente falar essa frase lá dentro. Sabe o que o homem havia perdido? Sabe o que se havia perdido? Era o tato. Ninguém entrava na casa do Zaqueu, ninguém queria ter contato com o Zaqueu. Os sacerdotes ficavam trancados dentro do templo, eles não estavam procurando com as pessoas. Aí Jesus grita: eu vim buscar aquilo que se havia perdido. Sabe o que havia se perdido? O contato de Deus com o homem. Aí Jesus entra na casa do pecador e ele está dizendo: eu vim restabelecer a intimidade de Deus com o homem, eu vim restabelecer as conexões que o homem perdeu. Vocês sacerdotes não têm coragem de entrar na casa de um pecador, porque a sua santidade é uma santidade fajuta, é uma santidade que se corrompe. Mas a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e ao invés de tornar ele imundo, ele purificou ela. Eu vou correr aqui, hein? Cadê o pandeiro? Eu vou pular ali então. Faz. Não precisa nem. Faz tempo que eu não pulo ali. E a gente vive num tempo que as pessoas não precisam de templos cheios. As pessoas não precisam de uma sabedoria extraordinária. As pessoas precisam simplesmente de Deus. E Deus se revela e se manifesta de muitas maneiras. E é para isso que nós estamos aqui, para que você encontre Deus através da nossa vida. Seja na nossa alegria, seja na nossa descontração, seja na nossa maneira de ser. Nosso maior desejo é te acolher, te amar e te dar destino. Muito som. Vamos orar? Vamos lá. Quero orar por você e por sua família nessa noite. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Nós estamos dentro desses lares agora, Senhor. Nós sentimos a Tua graça aqui neste lugar. A Tua glória, Senhor, nos visita desde que nós entramos aqui, ó Pai. O Teu Espírito arde em nossos corações. Ele coloca as palavras proféticas na nossa boca. E Pai, nesse momento,
Nós queremos abençoar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse teu filho, dessa tua filha que está dentro de casa agora, que talvez está atravessando um dia ruim, um dia difícil, que talvez perdeu o valor próprio, não consegue achar valor em si mesmo, que talvez abriu mão das verdades, ó Pai, porque andar na verdade em nossos tempos, Senhor, custa caro, Senhor, custa caro andar em verdade, custa caro andar em integridade, Senhor. Ah, Pai, mas nesse dia, Senhor, nós queremos abençoar essa casa, queremos abençoar essa família, queremos abençoar esse lar, queremos abençoar esse coração, ó Pai. Deus, essas pessoas nesse momento possam entender de que o preço do Calvário é um preço imensurável, é um preço que nós não conseguimos, Senhor, mensurar, não conseguimos contabilizar. Jesus não está preocupado quanto tempo Ele levou para te alcançar. Jesus não está preocupado com o preço do Calvário. Não, o maior valor hoje é da vida desse homem, dessa mulher que está em casa agora, Senhor. Que nós possamos ter compreensão disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Alguém quer falar alguma coisa? A gente está feliz. Já tem mais dessas, né? A gente sente só falta. A gente está feliz. Deus abençoe a gente demais, pô. Deus é muito bom. A gente vem aqui alimentado. Olha aqui, ó. Dia 13 nós estamos no culto presencial e você é nosso convidado. Próximo domingo, esses caras aqui extraordinários estão aqui ministrando uma palavra no teu coração. Eles aceitaram o desafio e estão assim fluindo de forma extraordinária. Porque afinal de contas, nós estamos caminhando dentro da realidade divina. Nós já estamos na eternidade. Nosso corpo é limitado, mas o que nós sempre falamos aqui é que nós já estamos andando dentro da eternidade. Domingo eles estão aqui abençoando a vida de vocês mais uma vez. Eu tenho certeza que Deus tem um crescimento para a tua vida, poderoso. A gente espera domingo. Vamos se despedir? Vamos lá, Deus abençoe vocês. Obrigado a todos que ficaram até agora aqui com a gente, sendo ministrados. Isso não tem preço. Nós amamos fazer isso aqui para abençoar a sua vida. Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser. É isso aí. Bispo, eu quero me despedir deixando um conselho. Há quem diga que se o conselho fosse bom, não se dava hoje em dia. Mas como a gente entende que o conselho é bom e a gente tem muitos bons conselhos para dar, o meu conselho é que, independentemente da dificuldade imposta a você, escolha a verdade, porque ao contrário da verdade, a mentira te aprisiona e a verdade te torna livre. Esse é o meu conselho. Procure andar e viver na verdade. Amém. Fala, Shell. Deus abençoe, queridos. Que você possa guardar tudo isso aqui, ó. Isso aqui tem nos abençoado demais. Talvez nós possamos até pensar que nós viemos aqui te abençoar, mas na verdade nós saímos daqui muito mais abençoados. Muito mais. Muito mais edificados. Você não tem Amém. noção como isso aqui tem sido alimento para as nossas vidas. Muito Eu fé. digo agora para mim, como isso tem me abençoado, como isso tem me fortificado. Ele vai chorar, o menino vai chorar. Hein? Vai, e vai fazer sim. todo mundo chorar aqui. Isso é sério, como isso tem me alimentado. Para quem andou onde eu já andei, para quem já não queria mais estar falando do amor de Deus, para quem um dia bateu no peito e chegou na esposa falando, não quero mais, eu não aguento mais. E hoje eu vejo Deus fazendo totalmente ao contrário. Eu me sinto o cara mais abençoado, cara. Amém. Mais Deus abençoado de estar com Você essa nos galera. abençoa com o seu... Você nos abençoa. O seu texto é extraordinário. Gente, Verdade, Deus abençoe a vida de verdade. vocês. Quero te pedir um favor. Poucas pessoas compartilharam essa live. Ao sair aí, compartilha. Vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube. E até domingo. Deus abençoe sua vida. Beijo, Tchau. no coração. Boa semana.